sombrios. Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Nosso conto de hoje se chama Sombras sobre Sing Sorra. Os raios fluorescentes do sol poente tingem o céu de tons de laranja e rosa, enquanto uma carruagem puxada por cavalos cansados se aproxima da entrada da vila de Sing Sorra, na Romênia. O professor Alfred Radcroft, de cabelos grisalhos e olhos verdes brilhantes por trás de seus óculos de aros grossos. Ele observava a paisagem. Ele é conhecido por sua paixão e obsessão pela pesquisa sobre vampiros. E esta é a oportunidade que sempre esperou. Ao lado dele, seu jovem e nervoso assistente, Elliot, segura uma maleta repleta de instrumentos estranhos e um olhar de apreensão. Seus cabelos desalinhados e a postura tensa refletem seu medo latente do desconhecido. Elliot é leal ao professor Radcroft, mas não consegue evitar tremer com a ideia das lendas que rodeiam toda a Romênia, inclusive a vila de Sing Sorra. A carruagem para em frente a uma pousada de aspecto rústico, com paredes de pedras desgastadas e uma placa oscilante rangendo ao vento. Professor Radcroft salta da carruagem com uma energia quase juvenil, enquanto Elliot sai com um pouco mais de dificuldade, quase tropeçando nas próprias pernas. O professor dirige um olhar encorajador ao seu assistente e murmura algumas palavras reconfortantes. Enquanto os dois exploram a vila, eles notam os olhares furtivos dos habitantes. Os moradores continuam com suas tarefas, mas há uma tensão palpável no ar. As janelas das casas se fecham abruptamente quando eles se aproximam, e as conversas são interrompidas e substituídas por olhares de desconfiança. O professor Radcroft sente uma curiosidade aguçar dentro dele, enquanto Elliot se apega ainda mais à maleta, como se ela pudesse protegê-lo do mal que parece pairar sobre a vila. Uma névoa sinistra começa a se formar nas ruas estreitas da vila, adicionando um toque de mistério à atmosfera já carregada. O tilintar distante de um sino da igreja ecoa pelo ar, lembrando a todos da passagem do tempo, mas também parece ecoar como um aviso silencioso. É como se a própria vila soubesse da visita do professor Radcroft e Elliot e estivesse se preparando para os eventos que estarão por vir. À medida que a noite se aproxima e as sombras se alongam, um ar misterioso envolve Sing Sorra. Professor Radcroft e Elliot se recolhem à pousada, onde uma lareira crepitante tenta afastar o frio que parece penetrar nos ossos. Sentados em uma mesa de madeira desgastada, eles inspiram olhares experientes, conscientes de que sua busca por conhecimento sobre vampiros pode ter consequências que eles ainda não conseguem compreender. Enquanto o mundo fora da pousada mergulha na escuridão, a jornada do professor Radcroft e Elliot está apenas começando. O destino da vila e o segredo oculto nas sombras de Sing Sorra aguardam para serem desvendados, enquanto a lua se ergue sobre a paisagem medieval de Sing Sorra. Ao amanhecer, os passos ecoam pelas ruas de pedra da vila. O professor Radcroft e Elliot começam a encontrar sinais perturbadores que apontam para a presença de um vampiro. Nos arredores da vila, eles observam gado sem sangue e cadáveres de animais em suas carcaças. Havia sinais de drenagem de sangue. O ar é carregado com um cheiro metálico e doentio, aumentando a inquietação de Elliot. Conforme exploram mais, eles conversam com os moradores que, embora relutantes, contam histórias de pessoas que desapareceram misteriosamente durante a noite sem deixar rastro.
Olhares apreensivos são trocados entre os habitantes, como se eles soubessem mais do que estão dispostos a contar. A tensão aumenta à medida que o sol se põe, lançando sombras ameaçadoras sobre a vila. Enquanto o professor Radcroft fica cada vez mais animado com as pistas que encontra, Eliot mal consegue conter sua ansiedade crescente. Ele se agarra à lapela do casaco do professor, os olhos arregalados e nervosos, enquanto imagina as criaturas da noite que podem estar espreitando nas sombras. Cada ruído súbito o faz pular e olhar ao redor, temendo o desconhecido. Decidido que é hora de enfrentar diretamente a fonte do mistério, professor Radcroft e Eliot dirigem seus passos em direção ao castelo sombrio, que paira no alto de uma colina íngreme. O castelo é uma estrutura majestosa e imponente. Suas torres escuras se elevam contra o céu noturno estrelado. As janelas quebradas e os trechos desbotados de pedra acrescentam uma aura sinistra. À medida que se aproxima do castelo, uma sensação de opressão parece envolvê-los. A grama sobre seus pés fica mais rala. Os galhos das árvores pendem em direção à terra, como dedos retorcidos. Uma sensação de observação silenciosa pesa sobre eles como se estivessem sendo observados por olhos invisíveis e malévolos. Ao cruzarem o portão enferrujado e adentrar o pátio, os passos ecoam no chão de pedra. Uma coruja solitária solta um piado agudo, ecoando através do ar frio da noite. O olhar determinado do professor Radcroft se fixa nas portas duplas do castelo, entreabertas e rangendo ao vento. Ele apanha uma tocha que pende da parede e a acende adentrando o castelo. Sua luz lança sombras dançantes pelas paredes de pedra, fazendo Eliot engolir em seco. Sua respiração rápida formando nuvens de vapor no ar gelado. Ele engole o medo crescente e segue automaticamente o professor em direção ao interior sombrio do castelo. Seus passos ressoam nos corredores escuros. As sombras parecem se mover e se contorcer como criaturas vivas caminhando pelas paredes. Cada respiro e suspiro parecem amplificados, e Eliot se esforça para não deixar sua imaginação correr solta. Enquanto eles continuam a explorar os corredores sinuosos, a coragem do professor Radcroft é contrastada pela crescente falta de coragem de Eliot. O castelo guarda segredos antigos e perigosos, inúmeros perigos imagináveis. À medida que avançam em direção ao coração das trevas, eles estão prestes a descobrir que o mal que os aguarda é mais aterrador do que jamais poderiam ter imaginado. As tochas tremeluzentes nas mãos do professor Radcroft e de Eliot lançam sombras nas paredes escuras do castelo. Cada passo ecoa pelo corredor, enquanto eles exploram os cantos esquecidos da estrutura antiga. O ar é úmido e frio, impregnado com um cheiro de mofo e mistério. Finalmente eles chegam em uma sala intocada pelo tempo. As prateleiras de madeira estão dispostas ao longo das paredes, empilhadas com pergaminhos, livros antigos e objetos misteriosos. No centro da sala, uma mesa de carvalho está coberta com uma coleção de objetos curiosos, incluindo velas, frascos e mapas. Mas o que mais chama a atenção é um diário antigo de couro envelhecido, adornado com runas e símbolos. Com um olhar carregado de curiosidade, o professor Radcroft pega o diário e começa a folheá-lo, com as mãos tremendo de emoção. À medida que ele lê as páginas desgastadas, sua expressão passa por uma montanha-russa de emoções, desde a surpresa até a fascinação profunda. O diário pertencia a um caçador de vampiros do passado, cujas palavras narram a história arrepiante de um vampiro cruel
chamado Vladislaus. Era um tempo em que Vladislaus governava Singuissorra com punhos de ferro, aterrorizando a vila e espalhando medo por onde passava. As páginas amareladas contam sobre suas atrocidades, suas vítimas e os horrores que infligia sobre os que ousavam desafiá-lo. Vladislaus era uma criatura de imenso poder e malevolência, sedenta por sangue humano. O diário revela que a vila finalmente se uniu contra Vladislau, liderada por um caçador de vampiro corajoso. Após uma batalha sangrenta, Vladislaus foi derrotado e selado em um túmulo secreto, localizado nas passagens do castelo. O caçador de vampiros usou um amuleto sagrado para aprisionar o vampiro maligno, garantindo que nunca mais pudesse causar estragos. Ele não pôde matar o vampiro. Ele era muito poderoso, e temendo se aproximar dele para matá-lo e acabar virando uma de suas vítimas, ele optou por selar a criatura. Enquanto o professor Radcliffe ficava mais envolvido na história, um arrepio percorreu a espinha de Elliot. Ele sente como se estivesse ouvindo as palavras do passado sussurradas ao vento, carregando consigo um aviso sinistro. As sombras ao redor parecem ganhar vida, a história do diário ecoando em sua mente com uma intensidade arrepiante. Professor, Elliot balbucia com voz trêmula. Você tem certeza que deveria estar lendo isso? Essa história parece assustadoramente real. Professor Radcliffe olha para Elliot com um brilho de emoção nos olhos. Meu jovem amigo, esta é a chave para compreender o que estamos enfrentando. Vladislaus pode ser a origem de tudo isso, e se quisermos derrotá-lo, precisamos entender sua natureza. Enquanto os dois absorvem a revelação chocante, o eco das palavras do diário parece encher o ar, criando uma atmosfera carregada de tensão e suspense. A vila de Singuissorra guarda segredos profundos e a ligação entre o passado e o presente começa a se revelar diante deles. O caminho que eles escolherem agora irá moldar o destino de todos os envolvidos, enquanto a verdade sobre Vladislaus e sua terrível influência emergem das sombras. Com o diário em mãos, professor Radcliffe e Elliot mantiveram os olhares decididos. A revelação da história de Vladislaus apenas aumenta sua experiência em enfrentar o mal que assola Singuissorra. Juntos eles decidem embarcar em uma jornada perigosa para explorar o túmulo oculto onde o vampiro cruel foi selado. Guiados pelas anotações do diário, eles seguem por um corredor secreto, descendo em direção às entranhas escuras da terra. O ar fica mais frio e úmido à medida que avançam, e o som dos próprios passos parece abafados pelas paredes de pedra. As chamas das tochas lançam sombras trêmulas e assustadoras nas paredes, dando um ar nefasto à busca. Finalmente eles emergem em uma vasta câmara subterrânea, o ar úmido e cheio de um cheiro antigo e terroso. As paredes estão esculpidas com imagens macabras e símbolos que remontam os tempos há muito esquecidos. No centro da câmara, um sarcófago imponente repousa em um pedestal de pedra, como um guardião silencioso dos segredos sombrios que esconde. Elliot engole em seco, enquanto o olhar do professor Radcliffe se fixa no sarcófago. Com mãos trêmulas, eles empurram a pesada tampa de pedra e revelam o túmulo de Vladislau. Um silêncio tenso envolve a câmara, enquanto eles observam o túmulo com uma mistura de fascinação, apreensão e medo da parte de Elliot. No entanto, a calmaria é quebrada por um som sinistro. Um arrastar de passos ecoa pelas paredes da câmara e um arrepio percorre a espinha de ambos. E então das sombras emerge uma figura pálida e terrível.
Os olhos vermelhos brilham como brasas e os lábios curvados em um sorriso sádico revelam presas afiadas. Vladislaus? Murmura professor Radcroft, sua voz carregada de assombro e desafio. O vampiro reanimado avança, sua figura alta e esguia movendo-se com uma graça sobrenatural. Seu olhar faminto fixa no professor Radcroft e Eliot, e um rosnado baixo escapa de seus lábios. Ele mal tem tempo de reagir, quando Vladislau se lança sobre eles com uma velocidade sobrenatural. Suas garras afiadas rasgam o ar e Eliot grita enquanto se esquiva por um triz. Professor Radcroft ergue uma adaga sagrada em defesa, mas é jogado para o lado com força. Eliot se levanta rapidamente, os olhos cheios de medo e com determinação. Ele agarra uma estaca de madeira improvisada e avança lentamente contra Vladislaus. Com um golpe rápido, ele empurra a estaca em direção ao coração do vampiro, mas o ataque é bloqueado com um movimento ágil. O vampiro ri com um tom arrepiante e empurra Eliot para longe. Enquanto Eliot luta para se levantar, o professor Radcroft recupera a adaga sagrada e corre em direção ao vampiro. Os olhos de Vladislau se estreitam, mas antes que ele possa resistir, a adaga é fincada profundamente em seu peito. Um grito ensurdecedor ressoa na câmara, e o vampiro se contorce em agonia. Uma luz ofuscante irrompe da adaga e se espalha pelo túmulo, envolvendo Vladislau em um brilho ardente. O vampiro solta um grito angustiado e desintegra-se em cinzas. A câmara subterrânea fica em silêncio, exceto pelo eco das respirações pesadas do professor Radcroft e Eliot. Eles se entreolham, a sensação de que acabaram de enfrentar pesando sobre eles. Com o coração acelerado e os músculos tensos, eles saem da câmara funerária, deixando para trás os restos do antigo mal. O túmulo de Vladislau agora é uma memória desvanecida, uma lembrança da coragem e intenção que os levaram a enfrentar as trevas. Enquanto eles retornam à superfície, o sussurro do vento nas paredes de pedra parece ecoar com um tom de gratidão e alívio. Porém, eles sabiam que Vladislau era um vampiro poderoso demais e que logo que a noite caísse, ele retornaria das cinzas como uma fênix. Após a terrível batalha na câmara funerária, o professor Radcroft e Eliot se entreolharam, se recolheram em um canto do castelo, onde a luz das tochas oscilantes projeta sombras inquietantes ao seu redor. As emoções estão à flor da pele, enquanto tentam formular um plano para derrotar Vladislau de uma vez por todas. Eliot passa a mão pelo cabelo desgrenhado, seus olhos fixos no chão de pedra, enquanto sua mente gira em busca de uma solução. Ele se sente compelido a fazer algo a mais, a encontrar uma maneira de garantir que o mal seja erradicado de uma vez por todas. Uma ideia começa a se formar em sua mente, algo tão ousado e perigoso que ele mal consegue acreditar que está considerando a ideia. Professor, ele começa hesitante. Lembra-se daquela profecia antiga que mencionamos em nossas pesquisas? A que falamos sobre um desejo capaz de destruir um vampiro poderoso? O professor Radcroft ergue uma sobrancelha olhando para Eliot com curiosidade. Sim, lembro-me vagamente, mas o que isso tem a ver com nossa situação? Eliot engole em seco, reunindo coragem para compartilhar sua ideia. A profecia fala de um desejo que envolve alguém se voluntariando para se tornar temporariamente um vampiro. Essa pessoa atrairia o vampiro para uma armadilha, onde ambos seriam destruídos, e é uma espécie de sacrifício, um ato extremo para garantir que o mal seja eliminado. O professor Radcroft arregala os olhos, surpreso com a revelação. Ele olha para Eliot com uma mistura de choque e compreensão.
passando pelos seus olhos. Você está sugerindo que alguém se torne um vampiro para atrair Vladislau para uma armadilha? É uma ideia extremamente arriscada e perigosa, meu jovem. Elliot assente com um olhar de determinação. Eu sei que é perigoso, mas talvez seja a única maneira de garantir que ele seja derrotado de uma vez por todas. Precisamos de uma isca, alguém que possa atrair Vladislaus para onde o queremos. O professor parece profundamente pensativo, seus olhos fixos no chão enquanto ele pondera a proposta de Elliot. Ele sabe que a ideia é ousada e envolve um grande sofrimento, mas também reconhece a coragem e a força de seu jovem assistente. Finalmente o professor Radcroft olha para Elliot e uma mistura de respeito e compreensão em seu olhar. Elliot, esta é uma decisão monumental e não posso pedir que você faça isso sem entender as consequências. Se você escolher seguir por esse caminho, estará arriscando sua própria vida e sua humanidade. Está disposto a fazer isso? Elliot encontra o olhar do professor com uma expressão firme e decidida. Se isso significa proteger a vila e pôr um fim a Vladislaus, então estou disposto a me oferecer. Não podemos permitir que o mal continue a espalhar o seu terror. O professor Radcroft assentiu solenemente, reconhecendo a bravura e a inocência de Elliot. Muito bem, meu jovem. Se você está realmente disposto a fazer esse sacrifício, então trabalharemos juntos para criar um plano infalível. Vamos garantir que Vladislaus seja derrotado e que sua terrível influência seja erradicada de uma vez por todas. Enquanto o dia avançava e o sol lançava sua luz fria e pálida sobre o castelo, professor Radcroft e Elliot mergulham em imensa discussão, traçando cada detalhe do plano ousado que iria determinar o destino deles e da vila. A coragem de Elliot e a sabedoria do professor se fundem em uma aliança formidável, pronta para enfrentar o vampiro poderoso que assola Singsorra. O sacrifício que eles estão dispostos a fazer pode ser a única esperança de sucesso, mas também traz consigo a sombra da intensidade e do perigo iminente. A escuridão da noite envolve o castelo de Singsorra, enquanto o professor Radcroft e Elliot se preparam para o desfecho de sua ousada empreitada. O ar está carregado de tensão e ansiedade, mas também de esperança. Cada um sabe o papel que precisa desempenhar para finalmente pôr um fim ao reinado de terror de Vladislaus. Afinal, suas cinzas já haviam desaparecido, um sinal que ele logo retornaria sedento por vingança. No coração da câmara funerária, um círculo místico é traçado no chão, delineando o local onde a armadilha seria colocada. O professor Radcroft inspecionava cada detalhe, certificando-se de que tudo estava perfeito. Ele olha para Elliot com um olhar sério, sabendo o peso da decisão que o jovem tomou. Enquanto isso, Elliot sente um nó na garganta e um nó no estômago. Ele está ciente do risco que está prestes a assumir, mas também sabe que é a única maneira de garantir que Vladislaus seja derrotado. Com um olhar determinado, ele se aproxima do professor. Professor, estou pronto, diz Elliot, com sua voz firme, apesar da ansiedade que o consome por dentro. Professor Radcroft assente com um respeito profundo por Elliot. Ele coloca uma mão reconfortante no ombro do jovem. Lembre-se, Elliot, você é corajoso e forte. O que você está prestes a fazer é um ato nobre e valente. Enquanto a armadilha é ativada, as correntes mágicas começam a se formar em redor do círculo. Uma barreira invisível pronta para prender Vladislaus no momento certo. A atmosfera na câmara fica tensa e o som de pulsos cardíacos acelerados parecem preencher o ar. Vladislaus emerge das sombras, seus olhos vermelhos brilhando
com expectativa enquanto observa Elliot. Um sorriso sádico faz seu caminho lentamente por seus lábios, enquanto ele se aproxima. Sua presença envolve Elliot em uma aura gélida. Você é corajoso, humano, murmura Vladislaus, sua voz ecoando com um tom sobrenatural. Mas também é tolo. Você não pode me derrotar. Elliot engole em seco, seus olhos fixos no vampiro. Ele se esforça para manter a compostura, lembrando-se do plano que traçou. Não estou tentando te derrotar, diz Elliot com firmeza. Estou te desafiando. Com um gesto brusco, Vladislaus lança-se sobre Elliot. Os dois se envolvem em uma luta feroz enquanto Elliot luta para manter sua concentração e sua coragem. Seus sentidos estão aguçados, sua força ampliada pelas habilidades vampíricas temporárias que agora possui. Enquanto Elliot segura Vladislaus, o professor Radcroft trabalha rapidamente para o prender na armadilha. As correntes mágicas se erguem do chão, envolvendo o vampiro em uma prisão de energia brilhante. Vladislaus rosna e luta contra as correntes, mas é em vão. Elliot se afasta do vampiro momentaneamente, dando um passo para trás. Ele olha para o professor Radcroft, que lhe dá um aceno encorajador. Com o último olhar determinado, Elliot avança para Vladislaus com toda a sua força. Com um golpe final, Elliot finca uma estaca no coração de Vladislaus. O vampiro emite um grito aterrador e agonizante, seu corpo começando a se desintegrar em cinzas brilhantes. Uma explosão de luz envolve a câmara, fazendo o chão tremer e as paredes estremecer. Quando a luz se dissipa, Elliot fica de pé sozinho, ofegante e coberto de cinzas. A armadilha funcionou e Vladislaus foi destruído. O silêncio paira na câmara, que agora está impregnada de uma sensação de alívio e triunfo. Com passos trêmulos, o professor Radcroft se aproxima de Elliot. Ele coloca uma mão gentil no ombro do jovem, seus olhos expressando respeito e gratidão. Você fez um ato corajoso, Elliot. Elliot lamentou fracamente, sentindo uma mistura de exaustão e conclusão. Estamos finalmente livres do mal que assolava esta vila. Enquanto eles se preparam para deixar a câmara, a luz da manhã começa a filtrar pelas janelas escuras do castelo. O pesadelo que assombrava Singsorra finalmente chegou ao fim, graças à coragem de Elliot e à sabedoria e determinação implacável do professor Radcroft. Enquanto eles emergem do castelo e contemplam o amanhecer, sabem que a vila e seus habitantes estão a salvo. A esperança e a paz começam a retornar a Singsorra, e a memória do sofrimento de Elliot permanecerá como um testemunho da força e do espírito humano diante das trevas mais profundas. Porém, lá no fundo, Elliot sabia que não seria mais o mesmo. Ele saiu do castelo carregando algo a mais que a vitória sobre o vampiro. Enquanto a luz se irradiava, Vladislaus o mordeu, e enquanto morria, transformava Elliot em um vampiro. Passou sua essência de vampiro alfa, selou as marcas de sua mordida, ocultando de todos as provas da nova condição de Elliot. Daquele dia em diante, sua luta seria intensa e constante, ou ele seria o próximo vampiro a ser caçado pelo professor Radcroft. Por enquanto, aquele seria um segredo só dele. Com a derrota de Vladislaus, a vila de Singsorra lentamente começou a ser curada das cicatrizes deixadas por anos de terror e opressão. À medida que os raios do sol brilharam sobre as ruas, antes escuras, um novo senso de esperança floresce entre os habitantes. As casas são restauradas, as plantações se revigoram ao sentir os raios do sol novamente. As risadas das crianças ecoam mais uma vez pelos campos.
Professor Radcroft e Elliot permaneceram em Sigsorra por algum tempo após a batalha, ajudando a vila a se reerguer e garantindo que todos estivessem seguros. Sua presença inspira gratidão para os moradores, que reconhecem o sacrifício que a dupla fez para libertá-los do mal que os assolava. No entanto, à medida que a tranquilidade retorna, Radcroft e Elliot sabem que é hora de partir. Eles deixam Sigsorra para trás, carregando consigo as memórias da luta travada contra um vampiro e as lições aprendidas com isso. Suas cicatrizes, tanto físicas quanto emocionais, servem como lembranças constantes das provações que enfrentaram. De volta à sua terra natal, a fria e velha Londres, eles dividem a história de sua jornada com o mundo. Suas palavras são um testemunho da coragem humana diante das trevas mais profundas. Enquanto a vida continua, tanto o professor quanto seu discípulo Elliot encontram conforto dos dias difíceis em suas amizades e nas memórias das pessoas que conheceram em Sigsorra. Elliot, no entanto, começa a sentir as mudanças em sua vida. Suas noites passam a ser atormentadas por pesadelos constantes, onde ele vê a face macabra de Vladislaus se tornar a sua. Ele acorda ofegante, sentindo o sono o deixar. Encolhido em sua cama, sentindo o corpo tremer com a fome que quer dominá-lo, ele ouve um sussurro constante, vindo dos cantos escuros do quarto. Ele reconhece a voz de Vladislau, que lhe diz: "Olá, Elliot, minha criança da noite. Agora nós somos um." Elliot grita tampando os ouvidos, mas a voz e a sentença estão cravadas em sua mente para toda a eternidade. Obrigada por escutarem até aqui. Apoie o canal curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Convide seus amigos para conhecerem o conteúdo do canal. E você que vem até aqui, mas ainda não é um inscrito, sinta-se à vontade para fazer parte da família de Sombrios. E até a próxima.